Humberto, não é isso? Isso, Humberto de Souza Silva. O senhor é irmão do Osmar? Exatamente. Tá. Senhor Humberto, o senhor foi chamado aqui pela defesa para falar sobre o que o senhor sabe, né? E no dia dos fatos, foi um domingo, o que aconteceu? O senhor teve contato com o seu irmão? Quando, como, em que circunstância, o que ele disse? Meu irmão, ele jogou bola no período da manhã, e aí Isso no sábado ou no domingo? foi no sábado. No sábado. Isso. Nesse dia eu estava de plantão no HFA à noite. Então eu não fiquei com ele após o futebol, voltei para casa. Aí no dia do fato, Então, deixa eu entender. No sábado, o senhor jogou futebol com ele? Tá. joguei futebol com ele, fiquei pouco tempo lá e depois voltei para casa. Quando voltei para casa, fui trabalhar, né, no HFA, e pouco tempo depois ele passou lá em casa e ele deixou a Isso no filhinha domingo dele. ou no sábado? Foi no sábado. No sábado à noite? Eu trabalhei sábado à noite no HFA. Então, o horário que ele chegou lá, eu já não estava mais em casa. É porque, assim, tem outras pessoas, tinha outra pessoa que jogou futebol com ele, que veio aqui agora, né? Aham. E falou que foi no sábado e depois foram todos beber e o Osmar ficou bebendo com outras pessoas. Então, em relação ao futebol, jogamos. Que nem eu falei E, anteriormente. a filha estava com ele? Não estava com Estava ele. com quem? Estava com a minha esposa, Estava com a sua esposa, na sua casa. na minha casa. Isso no sábado. Isso no sábado. E ele foi levar a que horas? Oi? E ele foi levar a criança que Então, horas? o que acontece? Eu joguei bola com eles, fiquei lá um pouco de tempo e depois saí porque precisava de trabalhar, Certo. né? Eles ficaram bebendo. A criança ficou lá em casa. Do sábado para o domingo. Eu sei que quando eu fui para trabalhar, a O criança senhor ficou lá em voltou casa. no outro dia. É porque no momento do fato, eu estava no HFA, não estava em casa. Ah, o senhor não estava em casa. Não. Então, agora, deixa eu entender, porque ele buscou, a criança estava lá no sábado, ficou lá na sua casa, que ele foi jogar futebol, é isso? Isso. Aí o senhor foi trabalhar e só ficou sabendo no outro dia, no domingo, o que tinha acontecido, mas o senhor estava no trabalho ainda. É, ele ligou para mim pouco tempo após o fato, muito choroso, estava com a fala muito desconexa, disse que tinha feito uma besteira, ligou com o tom de quem estava se despedindo. Eu insisti para ele, eu falei, Osmar, não faça besteira, não faça mais nenhuma besteira, porque tem pessoas que te amam, tem pessoas que vai sentir muita sua falta, então pensa direitinho, não faça nada de errado sem antes pensar. Ele estava muito choroso, com fala muito desconexa, e aí ele falou que ia pensar direitinho e que se não me retornasse em 24 horas é porque teria acabado com a vida. E aí eu fiquei ligando no celular dele, não consegui contato, fui conseguir contato no outro dia. Na segunda? No Caramba, agora em relação a dia, assim, eu não consigo te dar a exatidão do dia Por da que que eu estou semana. perguntando? Deixa eu só lhe esclarecer por que que eu estou perguntando. Porque o que eu ouvi aqui é que no sábado houve jogo de futebol e tal, e aí a pessoa que contou não ficou até o final, porque ficaram bebendo lá num determinado lugar, e o crime teria acontecido no domingo. Então, é que nem eu te disse, em relação a datas, eu não posso te dar com exatidão pelo o tempo do fato, né? Então, eu não consigo me recordar Entendi. sábado, domingo, é isso eu não consigo me recordar. Agora, se você quiser a cronologia da situação, essa cronologia eu Tá, consigo te vamos lá. passar. Então me passa essa cronologia. Então, a cronologia foi essa: jogamos bola, depois teve uma resenha lá no qual eu fiquei um pouco de tempo com eles, eles continuaram bebendo, eu fui embora porque eu precisava de trabalhar. Hum. Quando eu cheguei no hospital, que eu estou trabalhando, recebo uma ligação de Osmar. Osmar muito choroso, com fala bem desconexa, não estava falando coisas principalmente em tempo e espaço. Estava assim muito desconexa a fala dele, muito triste, falou que tinha acabado de fazer uma besteira
e tinha ligado para se despedir de mim. Disse que me amava muito, pediu para mim cuidar da filha dele como se fosse dele. Ele estava assim muito triste, muito choroso. Eu conversei com ele, falei: Osmar, pelo amor de Deus, não faça mais nenhuma besteira. Pelo amor de Deus, reflete direitinho. Aí falei muito do filho dele, João. Falei: o João vai sentir muito a sua falta. O João, ele é muito apegado a você. Tem a Alice que está crescendo também. A Alice precisa de você. Então não faça nada que vá prejudicar não só você. Você fazendo isso, você prejudica você e você prejudica terceiros. E aí eu tentei acalmá-lo, né? Conforme eu fui conversando com ele, ele foi ficando mais calmo, foi interagindo mais. E aí ele termina falando que vai pensar no que eu falei e que ia desligar o telefone. Se ele me retornar, se ele não me retornasse, é porque teria se matado. E aí desligou o telefone. E nisso eu fiquei desesperado com a situação. Eu estava de plantão no HFA. Conversei com a minha chefia imediata sobre a situação, voltei para casa de imediato. Pedi autorização deles, eles autorizaram, voltei para casa não, voltei para a delegacia de imediato. No meio do caminho, eu liguei para os familiares da, da Thaís, avisei da situação do fato e fui direto para a delegacia. Tentei contato com ele várias vezes, não consegui. Fui conseguir mais tarde, posteriormente. Agora, eu não consigo te dar cronologia, se foi domingo ou foi segunda, mas eu sei que eu fiquei tentando por várias vezes. Quando eu consegui contato com ele, ele estava bem desorientado, e aí falou para mim que estava na BR-020, muito choroso ainda. Aí eu fui na BR-020, busquei ele. Quando busquei ele, ele estava muito sujo, bem desorientado e aparentemente desidratado. Parei no comércio, comprei uma garrafa de água para ele, dei para ele tomar, expliquei toda a situação que tinha acontecido. Em algumas situações, assim, ele ainda estava meio aéreo, assim, meio muito triste, muito preocupado com tudo. Liguei para um advogado, pedi as orientações. O advogado dele orientou a levar ele à 31ª Delegacia de Polícia. E assim foi feito. Fui com ele até a 31ª Delegacia para ele se entregar na 31ª Delegacia. Ao chegar lá, ele entrou para a sala do delegado e aí eu não participei da conversa, eu fiquei do lado de fora, né? Então, a partir daí, eu não consigo mais Entendi. acrescentar. Certo. Eu posso pedir um copo com água? Claro. Arranja um copo de água para ele, pede. Vamos continuando, ele já vai trazer a sua água. Pois não, obrigado. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Depois da separação do Osmar, da Thaís, como que ficou o comportamento dele? Mudou o comportamento ou era a mesma pessoa? Só nesse dia que estava mais triste? Após o Osmar ter se separado, eu conversei bastante com ele. Ele começou a trabalhar bastante. Estava trabalhando em duas empresas. Uma, se eu me recordo bem, é o Tribunal TCU. A outra era Caixa Econômica. E depois ele pegou um terceiro emprego, que era numa empresa de Portugal. Ao meu ponto de vista, ao que eu convivia com ele, ele apresentava muito cansaço físico. Estava feliz porque ele estava entrando em um novo relacionamento. Inclusive, o relacionamento que ele entrou era com uma mulher que ele conhecia de infância, Terezinha. E aí, algumas vezes, eu tive a oportunidade de sair com ele, assim, eu vi a preocupação que a Terezinha estava com ele, para com o Osmar. E ele estava trabalhando muito, só que nesse período, eu hoje, inclusive, faço tratamento também com psiquiatra, psicólogo, porque eu, como profissional da saúde, não consegui perceber o tanto que ele estava adoecido, sabe? Ele estava mergulhando em trabalho, ele trabalhava em duas empresas durante o dia e estava trabalhando numa outra que é de Portugal, que tem um fuso horário diferente. Então, ao final da reunião da empresa de Portugal, que era um fuso horário bem tarde lá, ele terminava o trabalho tarde do de Portugal e começava cedo no Brasil. Então, ele é uma pessoa que estava trabalhando muito e não estava conseguindo conciliar tudo, trabalho, afazeres de casa, sabe? E a Terezinha, nesse momento, assim, ajudou muito ele, ajudava ele com a medicação. E, e o Mariozan, que é um amigo que ele tem em comum, né, que trabalha com ele, eu conhecia porque Mariozan morava no mesmo prédio que eu, em Taguatinga.
Então a gente meio que tinha uma amizade em comum. Mariozão me liga e fala: Humberto, pelo amor de Deus, vai lá na casa do Osmar, porque eu fui fazer uma visita para ele tá todo largado no chão. E aí, quando eu fui na casa dele, 3 notebooks em cima da mesa, que eram os notebooks que ele usava para trabalho. Tava com um colchão no chão, ele tava todo sujo. Tinha uma máquina de lavar da casa dele, que é daquelas que abrem para cima. A tampa de vidro de acrílico, né? Estava quebrada. Muitas latas de cerveja na casa, lata de cerveja dentro da máquina, pia toda suja. Foi aí que eu percebi que ele estava passando por um processo de doença. Eu fiquei tão preocupado com a situação que eu peguei ele, coloquei ele no meu carro e levei para um psiquiatra, porque eu já achei que ele não estava normal. Chegando no psiquiatra, a consulta foi entre ele e o psiquiatra, não pude participar, mas assim, em posterior conversa, ele falou para mim que não conseguiu se abrir com o psiquiatra porque ficou com medo de ser tido como doido, como louco, como está passando por uma psicose muito forte, a ponto de ser internado e a ponto de perder os trabalhos por conta disso. Sim. E aí, muitos dos sintomas que ele estava sentindo com o psiquiatra, ele acabou abafando, acabou não contando. E, infelizmente, pouco tempo depois, infelizmente, ocorreu a tragédia. Consta que ele tomava antidepressivo, ansiolítico. Ele falou para o senhor se tinha um quadro de depressão, de ansiedade. Osmar, ele, infelizmente, ao meu ponto de vista, como irmão, ele pulou muitas etapas da vida, sabe? Por quê? A gente morava em São Paulo. Em 1985, a gente veio para Brasília porque meus pais estavam desempregados lá, tinha parentes nossos aqui em Brasília e viemos tentar vida em Brasília. 1988, meu pai faleceu. Infelizmente, ele trabalhava num táxi aqui, reagiu a um assalto e veio a óbito. O que acontece? Quando meu pai faleceu, o Osmar era muito pequeno, era uma criança de colo ainda. E eu tinha, na época, 7 anos, 7, 8 anos. O que acontece? Minha mãe, na época, com 32 anos, ela não quis se casar de novo porque ela ficou com medo de se envolver com uma pessoa que pudesse maltratar os filhos. A gente tinha pouco tempo que morava em Brasília. A gente estava num assentamento novo, né? Que Planaltina foi na época do Roriz, né? Que ele era governador, deu muito assentamento para as pessoas. Então, um desses assentamentos foi onde a gente morava em Planaltina, no Roriz, logo no início. Então, por ter muita gente nova, um assentamento novo, muito violento, ela ficou com medo de se envolver com outra pessoa. E aí, como que funcionava? Minha mãe, ela sempre vendeu quadro na feira junto com bijuteria, joias. E o Osmar, como ela era muito novo ainda, ela levava ele com ele, levou ele para a feira a partir de 3, 4 anos. A minha irmã, do meio, ficava responsável em cuidar da casa, dos afazeres da casa. E aí eu e o meu irmão mais velho, assim, a gente sempre, graças ao trabalho deles, assim, deu para a gente estudar, ter um ensino médio, claro, um ensino em rede pública, mas de forma decente. Mas, assim, o meu irmão, eu vejo que ele pulou etapas, por quê? Ao ir trabalhar com minha mãe, ele era o companheiro dela. Só que conforme ele foi crescendo, ele continuou indo na feira, porque aquele era o ambiente dele. Então, ele começou a vender, ajudar a levar compras do pessoal da feira para o carro, vigiar carro na feira. Então, ele começou a criar muito mais gosto pelo trabalho do que por estudos, coisas do tipo. Então, baseado nisso, no que ele trabalhou e baseado também na parte de religião, porque eu acho que faltou mais, assim, um pouquinho dele ter o que uma criança normal tinha, sabe? Que era uma infância normal, era um posicionamento religioso. Infelizmente, pelas tragédias que a gente teve no decorrer da vida, ele teve que pular etapas e acabou amadurecendo muito mais cedo do que os irmãos. Só que essa conta chegou lá na frente, entendeu? Enquanto crianças estavam jogando, ele estava trabalhando. Enquanto os adolescentes estavam indo em festa, ele também estava nessa fase já de trabalho. Então, ele pulou algumas etapas da vida. Entendi. Eu não tenho mais perguntas, doutores. Certo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu queria que você continuasse exatamente desse momento
Gente, só um minuto. Se eu não souber falar qual é... Todos são doutores? Não se preocupe com Não se isso. preocupe. Não se preocupe com Falar errado, isso. tá? Não, fique à O que importa é vontade. você dizer o que você sabe dos fatos, ok? Tá bom. Me fale um pouco sobre a perda do seu pai. A perda do meu pai, para a gente foi muito difícil. Dos filhos, o que mais sofreu foi a minha irmã, Kelly. Eu me lembro até hoje do dia do falecimento do meu pai, o tanto que a minha irmã chorava. Eu estava perto do cemitério e a minha irmã chorava tanto. E eu, sem entender o que está acontecendo, olhava para ela e falava: Nossa, mas por que você está chorando? E ela morrendo, se acabando de chorar pelo falecimento do meu pai. Porque dos filhos, assim, a minha irmã era a mais apegada a meu pai. E aí ela sofreu bastante. E esse sofrimento dela culminou numa adolescência muito difícil. O Osmar, ele cresceu meio, não vou dizer revoltado, mas assim, até porque ele era muito companheiro da minha mãe. Então, a ausência do meu pai era compensado pela presença da minha mãe na vida do Osmar, sabe? Então, eu acho que ele não cresceu revoltado pela ausência do pai, pela presença da minha mãe. Mas lá na frente, quando a minha mãe falece, aí a conta chega pesado para ele. E aí que eu consigo perceber assim mudanças que ele teve de humor, de característica. É uma pessoa que se isolava muito, mudava muito fácil de humor. Aí a conta chegou forte para ele no falecimento da minha mãe. Sua Mas em irmã, relação ao meu pai, quem sofreu muito foi minha irmã. E qual foi a causa da morte do seu pai? meu pai foi morto, assassinado, trabalhava num táxi e reagiu a um assalto. E aí assassinaram ele. Sua irmã Kelly, há informações de que ela tem envolvimento com drogas. Qual é a relação dela e como o Osmar trata sua irmã? Minha irmã Kelly, desde o falecimento do meu pai, ela nunca lidou bem com isso, sempre teve uma infância, uma adolescência muito difícil. Graças a Deus, ela achou um marido muito bom para se casar, e aí ela construiu uma família, casou-se com o Rodrigo, construiu uma família, teve 2 filhos com o Rodrigo, Laura e Caio. E aí ela seguiu a vida muito bem. Essa época eu vejo assim como a melhor época da minha família. Por quê? Kelly casou-se com o Rodrigo, Osmar casou-se com Ione, tava todo mundo indo muito bem, sabe? Eu vi assim o problema no falecimento da minha mãe. No falecimento da minha mãe, Kelly já estava em processo de separação do Rodrigo, já estava separando. Kelly, logo após separar do Rodrigo, entra no consumo de entorpecentes, começou a usar muita droga, e Osmar sentiu muito isso, sabe? Ele sempre foi aquele irmão que, desde o começo, por ser protetor, por trabalhar com minha irmã, por ficar preocupado por proventos, ele se preocupou muito com a situação de Kelly. E eu vejo, assim, não só em relação a Ione, mas assim, em relação a tudo, principalmente a Thaís, sabe? A situação da minha irmã pegou muito no casamento do meu irmão. Quando o seu pai falece, Osmar tem quantos anos? Quando meu pai falece, Osmar tinha 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Ok. Meu pai faleceu em 88, Osmar nasceu em 85. O 2 anos e meio. relacionamento de Osmar com Ione, algum relato de violência, ameaça, agressão? Aí, o que que acontece? Moramos num assentamento em Planaltina, Distrito Federal, num bairro chamado Jardim Roriz, que foi dado na época pelo governador Joaquim Roriz. Era um assentamento novo, não tinha asfalto, tinha apenas chafariz, a gente pegava água de chafariz. Muita violência, porque todo assentamento novo, né? Então veio gente de tudo que é lugar, faltava emprego, muita briga. E Osmar cresceu nesse ambiente, só que como ele trabalhava muito com a minha mãe, e aí acabou-se que, graças a isso, os outros 2 irmãos, eu e o meu irmão mais velho, conseguimos uma estrutura boa de estudo, sabe? Eles conseguiram, por trabalhar, me dar uma estrutura boa de trabalho. Porém, o ambiente que ele cresceu foi um ambiente de muita violência, não só em relação a ele, mas em relação a todos que cercavam. A juventude da época, não sei se vocês fizeram uma breve pesquisa, o bairro do Jardim Roriz, em 1990, sofria por uma guerra de gangues, onde quase toda semana tinha gente morrendo, entendeu? Então a gente cresceu num bairro extremamente violento,
Era uma época muito difícil, de muita fome. Então, a gente cresceu nesse ambiente e ele sempre se virando atrás do alimento. Humberto, eu vou pedir para você ser mais objetivo nas respostas. Sei que são muitas informações, Pois não, mas responder de forma mais objetiva um pouco. vou tentar. Tá bom. Como era o relacionamento? Assim, aí Osmar, então, estuda, se forma, ele vai estudar o quê? Informática, é isso? Osmar, ele conseguiu abrir uma loja de videogames na garagem de casa. Com esse dinheiro que ele arrecadava na loja de videogames, ele adentrou numa faculdade. Formou-se em tecnologia da informação, se não me engano. Foi bolsista no CNPq. Mais ou menos nessa época, ele conhece Ione e casa-se com ela. Me fale sobre o relacionamento deles. Dele com Algum Ione, episódio de ameaça, lesão, agressão com Ione? relacionamento de Osmar com Ione. Ione, ela sempre teve um relacionamento muito bom comigo, com a minha família. Eu não sei colocar o tempo certo de casamento deles, mas eu acredito que foi algo em torno de 7 anos. Uma coisa que eu vi assim, de muito ruim no Osmar, que os relacionamentos dele, tipo, não teve um namoro longo para depois casar. Ele conhecia e, tipo, e pouco tempo depois casaram, assim, sabe? Mas, assim, o casamento dele com o Ione, eu acredito que teve uma fase muito boa, muito feliz entre ambos. Teve uma fase onde não estava dando mais certo e teve o divórcio. Mas houve algum episódio de ameaça dele para ela, lesão, agressão? Nunca presenciei, nem por parte dele e nem ela me falando de alguma coisa sobre ameaça. Pelo menos para mim nunca chegou nada. Certo. Então, e o relacionamento de Osmar com Thaís? Relacionamento de Osmar com Thaís. Thaís conheceu o Osmar através de um site de relacionamento, Tinder. Começaram a namorar. Muito pouco tempo depois já estavam morando juntos. Osmar morou com Thaís um tempo no Paranoá, depois foi morar na casa da minha mãe. Minha mãe vinha falecer pouco tempo depois que conheceu Thaís. E aí ele estava num processo de depressão muito intenso. E aí, quando ele foi morar com Thaís na casa da minha mãe, eu percebi que ele se sentiu mais feliz porque na casa da minha mãe ele conseguiu se sentir mais próximo dele. Porque quando minha mãe apresentou a doença, minha mãe ficou doente dos rins, Osmar estava casado com Ione, morava em Águas Claras. E ele não conseguia estar tão presente conforme ele era antes. Ele ajudava ela no tratamento de saúde, mas não conseguiu ajudar. Quando minha mãe piorou, que foi para uma UTI, ele ajudou com todos os custos. Mas quando a minha mãe faleceu, ele se sentiu culpado pelo falecimento dela, porque ele ajudou de forma financeira, mas ele não conseguiu estar presente. Pouco tempo depois, ele se separa de Ione e conhece Thaís. Ao conhecer Thaís, ele estava vindo de um luto que ele não conseguiu ter por completo, principalmente pelo fato de eu não percebido a presença dele no velório da minha mãe. Então, assim, eu vi que ele ficava muito calado, muito triste, e ele foi morar na casa da minha mãe. Nesse período, ele ficou muito feliz com Thaís, só que Thaís não gostou de morar em Planaltina, achava longe do trabalho e violento. Decidiram comprar um apartamento em Águas Claras. Passaram um momento, eu acho que ali foi o ápice do casamento dos dois. Passaram um momento muito bom lá em Águas Claras, onde eu frequentava a casa dele, os familiares de Thaís também frequentavam a casa dele. Ele sempre teve um relacionamento muito bom com eles, inclusive a dona Neuza, que é a mãe de criação de Thaís, né, foi quem criou, chamava ele de filho. Então ele tinha um relacionamento muito bom com a família deles e comigo também. Quando Liz nasce, acontece da minha irmã, que já estava morando em rua, também engravidar. Foi questão de meses a gravidez da minha irmã para a gravidez de Thaís. E meu irmão ficou muito preocupado com a gravidez da minha irmã pelo fato dela estar gestante, morando na rua e sobre o uso de crack. E aí meu irmão se dividia entre tentar cuidar da Thaís, de pré-natal, tudo, do enxoval da criança, e cuidar dos interesses da minha irmã. Uma vez num churrasco que estava tendo lá no condomínio onde Thaís morava, ainda em Águas Claras, eu até brinquei com ela. Falei, ó, Thaís, tá chegando mais uma menininha para você, que o daquela era menina. Tá chegando mais uma menininha para você aí, porque a Kelly não vai ter condições e eu tenho certeza que o Osmar vai tentar dar um jeito de criar.
E nesse momento eu percebi assim que ela tinha ficado bem alterada, bem nervosa pelo fato dela falar que ele já tinha filha, já que a filha dele ia vir e não era a Clara, que no caso era a filha do meu irmão, que era a filha dela. E Osmar, várias vezes ele conversava comigo que ele se sentia muito inoperante, porque por um lado ele tentava ajudar a minha irmã, por outro lado ele se posicionava com o Thaís também e se sentia desprestigiado por isso. Certo. E o que é que levou ao término do relacionamento deles? Conforme a minha irmã, o consumo de drogas dela foi crescendo, meu irmão alugou uma casa em Sobradinho para ela ficar. E aí minha irmã ficou nessa casa em Sobradinho, só que ele só transferiu o problema. Minha irmã morava na rua, usava a droga na rua. Ele alugou uma casa em Sobradinho, ela passou a usar a droga junto com os moradores de rua dentro da casa em Sobradinho. O que que ele fez? Ele falou, chegou nela, conversou com ela, falou: "Irmã, vamos internar?" E aí ele internou ela numa clínica muito boa, estava lá fazendo as visitas, tudo, mas Thaís se sentia muito incomodada, assim, que ele ficava muito ausente por conta da minha irmã. Eles foram se afastando cada vez mais. Churrascos que ele fazia na casa dele, ele passou a não mais fazer. Poucas vezes que eu consegui ir beber na casa dele, assim, eu sempre via a Thaís incomodada pelo fato de eu estar lá. Outros colegas em comum também questionavam, falavam: "Ó, a gente vai aqui, ela não gosta que a gente fica aqui, vamos embora." Então, percebia-se que o relacionamento deles estava desgastado, até que eles decidiram se separar. Osmar quis a separação? Osmar, ele quis a separação porque, primeiro, ele voltou para Planaltina. Eu lembro de uma época de antes de se separar, dele tentar ainda um retorno com ela. Nessa tentativa de retorno não deu certo. Ela insistiu em querer se separar. E aí ele, em comum acordo com ela, se separou com o juiz, tudo, né? E aí ele foi morar em Planaltina e ela foi morar em Sobradinho. Foi aí que Osmar conheceu Terezinha e começou a se relacionar com ela. Então, assim, quando o Osmar começa a se relacionar com Terezinha, eu tive algumas oportunidades de sair com eles. Porque Osmar viajou com Terezinha, algumas coisas que ele fez em particular com ela. Mas algumas situações, quando eles estavam em Planaltina, eu acompanhei eles. E nesse momento que ele estava com Terezinha, eu percebia que ele estava num momento de melhora, de felicidade. Mais próximo da semana que envolveu o fato que é objeto da denúncia, você percebeu Osmar depressivo, com alguma tristeza? Teve duas situações assim que foram gatilhos e essas situações que me fez adoecer e ficar muito triste por ser profissional da saúde. Qual é a sua profissão, Eu Humberto? sou enfermeiro e teve duas situações assim de extremo estresse do Osmar e assim eu me sinto muito triste por conta disso, por não ter percebido antes. Uma das situações foi no aniversário dele. O aniversário dele caiu no ano do falecimento dela, caiu numa quarta-feira. O dia do Osmar pegar a Liz era numa sexta-feira. Osmar, todo feliz com o aniversário chegando, estava programando uma festa de aniversário e falou para mim: "Beto, eu vou fazer uma festa surpresa aqui, vou trazer a Liz, vai ser a coisa mais linda. Aí não deixe de vir." Eu falei: "Não, tranquilo." Inclusive tinha trocado meu plantão no HFA. Osmar entra em contato com Thaís para pegar a criança. Falou: "Não, Thaís, é meu aniversário, deixa eu passar meu aniversário com a minha filha." Thaís falou para ele ligar para a advogada dela para conversar com o advogado para pegar. Ele fez a ligação para a advogada dela e foi prontamente negada. Falou que ele não podia pegar, que ele só podia pegar no dia dele. Então ele conversou com Thaís, tentou intermediar com ela para passar o aniversário dele com ela e ela não aceitou. Esse dia eu lembro que ele ficou assim muito alterado, muito nervoso, ficou muito triste, passou o aniversário todo calado, não falava com quase ninguém. Alguns momentos que eu conseguia ver ele na euforia era quando bebia. Nesse dia, mesmo bebendo, ele se manteve muito triste e muito calado. Outro dia que eu vi ele muito alterado foi no dia que ele foi visitar a filha dele na escola. Ela estava numa creche lá em Sobradinho, e aí a Liz, na época, estava com o braço quebrado. Eu acho que ela quebrou o braço, inclusive, na creche.
Aí o Osmar comprou um brinquedo para ela e comprou uma caneta porque ele queria fazer uma assinatura no gesso dela. E nesse dia eu estava com ele dentro do carro. Aí compramos os brinquedos e fomos lá na escola. Quando ele chega na escola, que ele pede para ver a filha, a direção da escola nega ele a ter acesso a essa filha. Falou que ele não podia, que ele não estava autorizado a ver a filha. Nesse momento ele explodiu, ele ficou muito nervoso, o humor dele assim mudou na hora. E aí ele pegou e falou: como que eu não posso ver minha filha? Ela é minha filha, eu tenho o direito de ver ela. E ele ficou muito nervoso, tentou chutar lá, eu segurei ele, contive ele pelo braço, tirei ele de lá e ele ficou muito alterado. Aí depois ele se acalmou, inclusive depois disso ele ficou tão alterado que ficou alguns dias, inclusive, sem falar comigo, porque eu tirei ele de lá. Mas Humberto, assim, ele chegou a procurar ajuda médica, psiquiátrica? Então, quando o Mariozan me ligou, falando que ele estava todo sujo em casa, e eu fui lá e eu vi que ele estava numa situação deplorável, estava todo sujo, parece que tinha dias sem tomar banho, é, é, casa toda suja, pia toda suja, serviço para fazer, estava com uma fala um pouco desconexa. Nesse dia foi que eu, como profissional de saúde, vi que ele não estava normal. Só que, infelizmente, eu procurei o profissional errado. Eu poderia ter levado ele num CAPS, eu poderia ter levado ele no Hospital São Vicente de Paula, mas não, eu decidi levar ele num psiquiatra privado, no qual ele, com medo de ser taxado como doido ou como alguma coisa, negligenciou boa parte dos sintomas, e como a consulta é privativa do paciente, entendeu? Eu entendi que com a medicação que o médico tinha prescrito era o suficiente para resolver o problema. Quais foram os remédios que o médico passou para ele? Ele passou um ansiolítico e 2 antidepressivos. Você sabe dizer os nomes, Humberto, se você recorda? De cabeça, sim. Não tem problema. Não. De cabeça, não. Eu tenho certeza que é um ansiolítico e 2 antidepressivos. Um ansiolítico e 2 antidepressivos. Isso. E Osmar tomou esses remédios? Comprou? O que Você acontece? comprou com ele? Ou ele que comprou? acontece? Quem ajudou muito ele nessa época foi Terezinha. Nessa época, o Osmar já estava num relacionamento muito bom com Terezinha. Terezinha cuidou do Osmar como, assim, muito tempo eu não vi alguém cuidar de uma pessoa. Ela colocava os horários que ele tinha que tinha que tomar medicação, colocava recadinhos nos remédios falando que ele era importante para ela. Sim, eu achei muito bonito da parte dela tudo que ela fez por ele. Eu também tentei ajudá-lo da melhor maneira possível, mas infelizmente ele precisava de medicações mais fortes. Talvez o que eu me sinto muito culpado é de não ter levado ele numa urgência psiquiatra, sabe? Eu levei ele num psicólogo, num psiquiatra privado, sendo que eu poderia ter levado numa urgência, num hospital público, onde ele teria tido uma contenção melhor. Ele se entregou espontaneamente na polícia? Ele me ligou, né, para se entregar. Eu fiz uma ligação para um advogado para pedir orientação para o advogado aonde ele deveria se entregar. O advogado me orientou a levar o Osmar na 31ª Delegacia de Polícia, que já estava lá na delegacia esperando. E aí o Osmar já estava já tudo certinho, falou: não, irmão, eu preciso de pagar pelo que eu fiz, com certeza eu vou me entregar. E aí, com a orientação do advogado, eu levei ele na 31ª Delegacia de Polícia. Ele disse isso? Eu preciso pagar pelo que eu fiz? Ele lhe disse Disse para mim porque pedi primeiro para ele refletir, contei para ele toda a situação que ele fez, ele ficou muito choroso, incrédulo com tudo, falou que nada que ele faça vai conseguir pagar pelo erro que ele fez, mas que ele precisa pagar perante a sociedade tudo que ele fez, e pediu para se entregar. Ele Aí se mostrou pro advogado e arrependido, levei. Humberto? Na época que eu peguei ele estava muito choroso, muito sujo, sem Foi na acreditar BR, no né? que fez. Na BR, não foi que você pegou ele na Peguei BR? ele na BR-020, de frente a um hotel, Barrigão. Fica perto, nas proximidades da estância. Você disse que ele estava desorientado, foi isso? Estava desorientado, choroso.
desidratado e extremamente sujo. Um dos joelhos dele estava um pouco machucado. Você quer dizer mais alguma coisa, Humberto, que eu não lhe perguntei, que eu vou passar a palavra agora para a doutora Kelly. A doutora Kelly também não tem mais perguntas. Gente, eu gostaria de fazer umas considerações finais. Só um minutinho. Vocês já terminaram? Doutora, eu perguntei só se ele tem mais alguma coisa a esclarecer e já terminamos. Tá. Só mais a última. Gente, eu gostaria de fazer umas considerações finais aqui. Primeiro, essa tragédia, ela afetou todo mundo. Eu fiquei muito doente, a dona Neuza também. Graças a Deus, a gente conseguiu se reaproximar, eu e a dona Neuza. Sempre a dona Neuza me manda notícia da Liz. A gente conseguiu compartilhar a nossa dor para a gente crescer. Hoje a dona Neuza faz uma ponte para a Liz ter contato com o João Vitor, me manda muito vídeo da Liz, e a gente pensa muito num recomeço dessas crianças. Outra coisa, eu sou enfermeiro, trabalho na UBS 2 Planaltina, e chega para mim toda semana paciente com sofrimento mental. Antigamente, tipo, os médicos prescreviam, geralmente, um ansiolítico, coisa do tipo. Hoje, eu não negligencio mais. E eu tenho certeza que, por ser a doença do século XXI, as doenças psicossomáticas, todo mundo aqui ou já passou ou já presenciou algum caso. Então, fique como reflexão, porque hoje sou eu aqui que estou como testemunha defendendo um réu que estava passando por um sofrimento mental muito forte. Amanhã pode ser qualquer um de vocês aqui no meu lugar. Então, se vocês perceberem alguém com sofrimento mental, não negligencie, tente resolver o problema. Nesse meio tempo que eu precisei de me tratar, de passar por psicólogos, eu comecei a ver também casos de homicídios e até de feminicídios aqui em várias situações, assim, ao pesquisar, ao ir fundo, eu vejo casos assim de sofrimento mental assim muito forte. Então, fica como uma dica para vocês de alguém que está sofrendo muito, de alguém que ainda chora todos os dias, de não perder o ente querido. Se você vê que ele está com um sofrimento mental, tente salvar enquanto há tempo. E fica como, como orientação e reflexão para todos. Tá certo. Importante o que você falou. Pois não, doutores, perguntas? Eu vou seguir a recomendação dele, mas sem perguntas. Os jurados têm alguma pergunta? Bom, tem muitas perguntas ainda para você. Tá bom. Eu posso pegar mais um pouquinho de água? Claro. Teve mais água aí para ele? Uma pergunta é a seguinte. Era esse descontrole do Osmar, que o senhor relatou, era frequente? Não, o descontrole dele foi bem parecido da época da minha irmã, que culminou com o falecimento da minha mãe. Antes do falecimento da minha mãe, ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, sempre correu atrás dos objetivos dele e tudo. O que ficou para mim claro é que ele não conseguiu passar pela fase do luto. E aí, após o falecimento da minha mãe, ele sempre apresentou ser uma pessoa meio calada, e alternava esses momentos com situações de extrema euforia, principalmente quando bebia. Esse descontrole acontecia quando ele não conseguia alguma coisa, que alguma coisa dava errado para ele? Tinha alguma causa? Em algumas situações, eu percebi o descontrole por pressão de trabalho. Outras situações, assim, um dia ele contando comigo porque eu questionei ele por que ele trabalhava tanto. Se ele sempre ganhou bem, não precisava de 3 empregos. E aí um dia, a gente tomando uma cerveja no bar, eu perguntei isso para ele e ele me falou que existe um trauma de infância por ter trabalhado muito cedo. Ele tinha medo de perder os empregos ou um dos empregos e em algum momento fazer falta, sabe? Sim, Não mas assim, a consegui- pergunta é bem objetiva.
se esses descontroles, esses destemperos que ele tinha, ocorriam quando algo dava errado para ele, alguma coisa que ele não conseguia, que ele queria que não conseguia, tinha uma causa? A maioria dos descontroles que eu vi dele teve relacionado ao falecimento da minha mãe. Logo depois do falecimento da minha mãe, ele teve alguns relacionamentos que para ele foi muito prejudicial. Eu acho que para ambas as partes. Foi muito tóxico para os dois. E descontrole, assim, por pressão de trabalho, por pressão no casamento, por não se saber posicionar dentro do casamento, principalmente na época da Thaís. Isso trazia para ele um descontrole muito grande. Tá. Esses descontroles, eles eram relacionados só com a Thaís ou acontecia em outras situações? Eu percebi alguns descontroles dele, como eu disse antes, né, após o falecimento da minha mãe. Aí ele começou a apresentar sintomas de tristeza, descontrole, descontentamento e euforia. Começou com o falecimento da minha mãe. O senhor Agora, sabe dizer se ele já respondeu algum outro processo de Maria da Penha? eu lembro de uma época na época que ele tinha 12 anos, que foi quando ele começou a vigiar carro e depois ele montou a Lan House logo depois. Ele tinha uma namorada que ele era apaixonado por ela desde a infância, que morava assim poucas casas da nossa. E aí ele namorou essa menina por um tempo, que é a Maria Lucélia. E aí eles namoraram boa parte da adolescência e depois Maria Lucélia quis casar com ele. Só que nessa época minha mãe começou a desenvolver um problema renal muito sério. Precisou de parar de trabalhar, se aposentou. E aí, entre continuar o relacionamento dele com Maria Lucélia e continuar com minha mãe, ele decidiu ficar com minha mãe, terminar o relacionamento. E aí, depois, ele conheceu Ione, casou. Quando ele terminou o relacionamento com Ione, ele reencontra a Lucélia. Só que quando ele reencontra a Lucélia, ele estava passando pela fase do luto da minha mãe. E Lucélia também tinha acabado de se separar, estava naquela fase ainda de farra, tudo. E aí ele acreditava que saindo para farra bebendo, esse luto dele diminuiria. E foi uma fase assim muito difícil para ele, pela fase do luto, aí sim, nessa parte ele brigava muito com ela, eles discutiam muito. Ele vivia arranhado, ele vivia com ela em festa, passava 2, 3 dias em festa. Então, para ele, assim, eu acho que foi um relacionamento tóxico para os dois. Certo. Nessa ligação que ele fez para o senhor após o crime, Oi? na ligação que ele fez para o senhor após o crime, ele chegou a falar sobre suicídio? Meu irmão, ele fez uma ligação com um tom de despedida. Então, deu a impressão para o senhor que poderia ser um suicídio, né? Então, o que se passava na cabeça dele, eu não posso... Poderia ser. Eu só entendi assim que ele estava muito triste pelo fato, disse que ia repensar sobre a vida e que precisava de desligar o telefone. Eu peguei e falei para ele não fazer nada de errado, porque os filhos dele é muito importante. Agora, se o tom de despedida eu não posso dar 100% de certeza, porque... O senhor costumava ficar com a criança nos dias de visita dele? Os dias de visita dele, geralmente, ele passava ou na casa dele com a criança, ficava ele e os 2 filhos, porque no dia que ele pegava a Lisa, ele pegava o João também. Certo. Aí ele passava na casa dele. E, em algumas situações, eu e a minha esposa convidava eles para passar o dia na minha casa. No dia no sábado, a criança ficou no sábado e domingo. A criança ficou no sábado e domingo. Então, é que nem eu te falo. Você não sabe, né? Em relação à cronologia de dia, eu não vou poder te responder. A criança tinha problemas alimentares, não tinha? Oi? A criança tinha problemas alimentares. A Liz, ela não tinha problemas alimentares, primeiro porque a minha esposa sempre fazia comida, sempre levava. Segundo, porque o Osmar também sempre comia em restaurante. Terceiro, porque o Osmar também sabia cozinhar. Ele tinha uma cozinha Então, na casa dele. providenciava... Ele teve problemas relacionados à alimentação já na fase final do adoecimento dele. Mas, assim, no começo da separação, enquanto ele estava com a Terezinha,
ele se alimentava com a criança, ele saía com a Terezinha, saía com a filha, eles comiam fora, eles comiam na casa dele, comiam na minha casa. Então, problemas alimentares essa criança não tinha. O senhor sabia que ele tinha uma arma? Não. Inclusive, gostaria de deixar aqui para vocês relatado, porque em uma situação foi confidenciada a mim por uma das testemunhas, pelo Eleu, que parece que falou que ele tinha uma arma, que sabia que ele tinha uma arma. Isso me deixou muito triste, porque se a pessoa que teve a notícia que ele tinha uma arma tivesse feito uma queixa-crime, ou se tivesse chegado dessa notícia até a mim, se tivesse me avisado, Humberto, o Osmar está armado, eu teria agido na hora. Mas, assim, pessoas, testemunhas, ficaram sabendo e não foi contado para mim. E essas pessoas tinham o meu contato. Tá. Diga, doutor. O que foi? Quando o Eleu, Oi? responsabilizando o Eleu. Não, eu não estou responsabilizando o Eleu. Veja bem, vou repetir aqui. Assim, isso não vem ao caso aqui. Vamos lá. Então, só para deixar claro, eu não estou responsabilizando ninguém. Mas o senhor sabia que o Osmar tinha envolvimento com outras mulheres? Quando estava casado com a Thaís? Teve uma fase do casamento do Osmar, que foi quando eles já estavam numa crise muito forte. Eles já não estavam mais dormindo junto. Nessa época, Osmar entra em contato comigo, já falando que ele já estava certo de se separar. E Osmar conhece uma pessoa. Ele viajou com essa pessoa, não sei por quantos dias, mas ele viajou com essa pessoa, passou alguns dias com essa pessoa e já saiu sabendo que quando voltasse ia se separar. Essa pessoa, até onde eu sei, era uma pessoa que ele já conhecia. O nome dela era Ana Paula. Mas, assim, de resto, eu não sei detalhar mais. A Thaís ligou para o senhor e pediu para o senhor levar o seu irmão, o Osmar, a um médico? Recebi uma ligação do Mariozan. Lembro de ter recebido uma ligação da Thaís também. Só que quando eu recebi a ligação da Thaís, é onde eu me culpo muito. Porque quando eu recebo a ligação da Thaís, eu estava em contato com ele e eu achei que ele não estava passando por nenhum sofrimento mental, nada do tipo, que ele não precisava dessa ajuda. Tá. E foi aí que eu negligenciei. Eu só fui levar o assunto a sério quando o Mariozão me ligou. Aí que eu fui ver a gravidade da situação. Veja bem, senhor, eu entendo sua posição, o senhor é irmão, mas a gente não pode tomar a responsabilidade de um evento desse só para o senhor. O senhor, a gente não sabe se o senhor conseguiria realmente demovê-lo de alguma coisa, não sabe se conseguiria que ele fizesse um tratamento. Então assim, eu vejo que o senhor está assumindo uma responsabilidade que muitas vezes não é sua, tá? Então, eu vou fazer as últimas perguntas. Na época que ele teve esse primeiro desentendimento lá de Maria, que deu uma ocorrência de violência doméstica lá com a namorada, ele reclamava de depressão, ele usava medicamentos. Na época que teve o problema com a Maria Lucélia, como eu disse antes, foi logo após o falecimento da minha mãe e que culminou também com a separação dele com a Ione. Ele já usava medicamentos? Ele estava bebendo muito. A parte medicamentosa, por ser um fato muito anterior, né, de anos atrás, eu não posso te dar 100% de certeza se ele... Ele procurava médicos, ele fazia tratamento médico, o senhor sabe? Nessa parte, ele sempre negligenciou muito os sintomas dele. Responde a pergunta, senhor. Ele não procurava médico, então não usava medicamentos, né? Medicamento eu não posso te dar 100% de certeza. São medicamentos controlados. Procurar médico, eu sempre achei que ele negligenciou muito os sintomas, nunca procurou. Tá. Esse relacionamento anterior, que houve essa violência doméstica, né, que houve essa ocorrência, o senhor participava desse convívio, desse casal? Eles aparentavam brigar, eles brigavam, tinham problemas? O senhor foi surpreendido com a ocorrência? Osmar e Lucélia brigavam direto. A maioria das brigas eu não presenciei. Eu lembro de uma vez que eu fiz um almoço lá em casa, e aí Lucélia chegou com uma roupa muito curta,
assim, mini saia, mostrando quase tudo. E aí Osmar tinha ficado muito bravo com ela. E aí eles discutiam muito, mas assim, eu sempre via palavras verbais, assim, discussões verbais. Tá certo. Então, tá. O senhor está dispensado, viu? Já respondeu todas as perguntas, eu agradeço, o senhor está dispensado.